Então, uma boa noite a todos. Se aqueçam. Estamos aqui hoje, então, reunidos para mais uma noite de encontro, de palestra da AME Santa Catarina. E eu queria pedir para a Cláudia Marques, se ela quiser fazer uma prece para nós. Com prazer. Então, elevemos o nosso pensamento e o nosso coração a Deus e a Jesus, pedindo a presença da bondosa espiritualidade que nos acompanha sempre, a Bezerra de Menezes, nosso patrono fundador, a doutora Marlene, a todos que colaboraram para que as AMEs fossem instaladas no Brasil e em Santa Catarina, que estejam conosco e que as nossas emissões de amor, caridade se estendam por todos aqueles necessitados, tantos necessitados em meio a essa pandemia, que possamos vibrar no amor do Cristo, envolvendo aos necessitados com auxílio e amparo. Pedimos, então, que sejamos agraciados com tranquilidade, com segurança, para que essa reunião seja um aprendizado mútuo e muito congraçamento entre nós. Com a prece do Cristo, nós iniciamos essa reunião. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então, depois dessa prece da Cláudia, está aberta, então, a reunião de hoje, e nessa comunhão de pensamento e de propósitos, que é aprender mais sobre saúde e espiritualidade, ou saúde e espiritismo. Nós temos a alegria de ter conosco na apresentação de hoje o Dr. Odi. Muito me alegra com a sua convivência, muito me encanta com o seu jeito de ser, né? Que nos ensina e nos colore a vida um pouco mais, né? Então, nessa noite de hoje, nós vamos então passar a palavra para ele, que vai fazer a apresentação de hoje. E desde já nós cumprimentamos a todos, agradecemos a presença. Passamos daí a palavra então para o querido Odi. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Perfeito? Sim. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa conversação, então, eu quero... Então tira daí agora. Espera. Posso continuar? Deu? Antes de iniciarmos a nossa conversação, então, Fonezinho para me dar. eu quero rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, para que a paz de ambos permaneça em nossos corações. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer o convite que a AME me fez para estar na noite de hoje, compartilhando um pouco dos conhecimentos da doutrina espírita. E, por fim, Ramon, quero agradecer as tuas palavras aí
amigas bondosas, entendeu? Vamos ver se eu consigo transmitir para todos os irmãos que estão presentes na plataforma aquilo que a gente se propôs a falar hoje, que é espiritualidade, um novo paradigma para o melhor entendimento das doenças. O primeiro slide, por favor, Ramon. E eu iniciaria, então, a nossa conversação introduzindo o que vocês estão percebendo nessa tela. Ou seja, grandes mudanças estão ocorrendo no sentido de ampliar a compreensão humana em relação ao seu comportamento individual, mas principalmente em relação ao seu comportamento coletivo. E isso está indicando uma imperiosa necessidade de um desenvolvimento de uma consciência integrada associado a uma cosmovisão holística. No momento em que nós superajuntarmos essa consciência integrada com a nossa cosmovisão holística, nós vamos estar diante daquilo que a gente chama de a nova era do espírito. E a primeira pergunta que nos vem na mente é preocupante essa interpretação da nova era do espírito? Seria cataclisma? Seria a presença de convulsões telúricas? Seria a condição de um dilúvio? Seria o fim do mundo? Evidentemente que não. Muito pelo contrário. As grandes mutações que estão acontecendo no nosso mundo atual estão operando no campo da nossa moralidade humana. Por isso que nós não temos necessidade de pensarmos de forma negativamente em relação a esses aspectos. Mas, sobretudo, nós precisamos ter em mente da necessidade imperiosa do desenvolvimento de uma consciência mais integrada associado a uma cosmovisão holística. Próximo, amigo. Em sendo verdade isso, é necessário, então, que a gente faça uma breve recapitulação acerca do tríplice aspecto da doutrina espírita. Todos vocês sabem que a doutrina espírita ela está sustentada por um tripé: a ciência espírita, a filosofia espírita e a religião espírita. E todos vocês sabem também que o espiritismo vem contribuindo há mais de um século para uma educação consciencial do nosso ser humano. Muito bem, se isso é verdadeiro, então nós precisamos sintetizar esse tríplice aspecto da doutrina espírita. Vejamos então. Com a ciência espírita, nós aprendemos muitas coisas que a ciência do homem, a ciência da matéria, ainda não nos proporcionou oferecer. Com a filosofia espírita, nós aprendemos a estar no mundo em que vivemos e, principalmente, no universo que nos envolve. E com a religião espírita, nós aprendemos a estar com Deus. Por que é importante, irmãos, que a gente tenha uma breve ideia desse tríplice aspecto da doutrina espírita? Se nós formos buscar as obras do Pentateuco kardeciano, nós vamos ver que um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, através de um irmão chamado Emmanuel, e esse livro é O Consolador, ele nos fala que a ciência e a filosofia espírita se irmanam naquilo que a gente chama de sabedoria. E a religião espírita, ela faz exatamente uma coisa que é personalizar, personificar o amor. Portanto, sabedoria e amor, como diz Emmanuel em seu livro No Consolador, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier,
São as duas asas divinas que um dia todos nós, na condição de almas humanas, ao morrermos fisicamente, desencarnarmos espiritualmente, estaremos adentrando nos pórticos sagrados da espiritualidade maior ou da espiritualidade superior. Próximo, Ramon. É muito importante também, irmãos, antes de nós abordarmos o tema que é proposto para a noite de hoje, fazemos uma breve recapitulação daquilo que a gente chama de matriz da nossa saúde. Todos vocês sabem que a nossa saúde ela é uma harmonia determinante. Em sendo uma harmonia determinante, o nosso bem-estar emana de uma matriz, ou seja, a interação do nosso corpo físico com a nossa mente, com o nosso espírito. Por que isso é importante? Porque no momento em que corpo físico, mente e espírito estão integrados de forma harmoniosa, nós vamos ter a reflexão daquilo que a gente chama de harmonia psicológica e, sobretudo, a nossa harmonia somática. O melhor exemplo que a gente pode dar em relação a essa interação é se nós buscarmos um livro cujo nome chama-se Depressão. Esse livro foi escrito através da psicografia de Divaldo Pereira Franco sobre a tutela da nossa querida irmã Joana de Ângeles. E aí nós vamos, então, entender essa interação de corpo, mente e alma. E eu vou dar só um exemplo na nossa vida prática para que vocês possam entender um pouquinho mais na frente o que vamos abordar dentro do tema proposto. Todos vocês sabem que a depressão ela tem comprometimentos na esfera mental, tanto que nós temos colegas psiquiatras que se portam a tratar esse tipo de paciente. Também tem uma repercussão no corpo físico, porque causa sintomas do tipo insônia e pode causar também sintomas do tipo perda de apetite com repercussão no corpo físico. E, consequentemente, também pode comprometer o nosso espírito. Razão pela qual, nesse livro, Joana de Ângeles afirma com precisão para Divaldo Pereira Franco que depressão é doença do nosso espírito. Embora a gente possa analisá-la sobre a ótica física, mental e principalmente sobre a ótica espiritual. Próximo slide, Ramon. Essa é uma telinha que eu reputo como de grande importância. Se vocês forem ler as obras do Pentateuco kardeciano, e se vocês forem se ater às obras de alguns filósofos espíritas, vocês vão ver que com Kardec, quando estava tratando sobre a doutrina espírita, ele nos ensinou que nós somos compostos por 3 partes essenciais. Um corpo físico, também chamado de corpo material, um corpo astral, rico em energia, chamado de perispírito, e um outro corpo, uma outra parte essencial, que é a nossa alma, ou também conhecido por espírito encarnado. E interessante ressaltar que, diante dessa situação, os inúmeros espíritos têm se manifestado através de diferentes médiuns psicógrafos que reafirmam e melhor esclarecem sobre as relações entre corpo espiritual, entre corpo material e, principalmente, com o aparecimento das nossas doenças ou os nossos adoecimentos. É tão verdadeiro isso e é tão real que, hoje, com o conhecimento da ciência espírita, já é possível saber que nós somos compostos, na verdade, por 5 partes essenciais, ou seja, por 5 corpos essenciais. Entre um corpo material e o corpo perispiritual, existe um 4º corpo que chama-se duplo etéreo. É essa estrutura em que, no momento em que nós morremos fisicamente e que desencarnamos espiritualmente, a última a se desprender. E entre o nosso perispírito
e a nossa alma, ou seja, o nosso espírito encarnado, existe um quinto corpo chamado de corpo mental. Próximo. Visto essa pequena introdução, irmãos, nós podemos, então, inicialmente adentrar no assunto proposto. E aí nós vamos lidar com uma coisa inicialmente chamada de espiritualidade, saúde e qualidade de vida. Vamos abordar daqui para frente qualidade de vida com uma sigla que está ali na telinha, chamada de QDV. E a qualidade de vida, ou seja, a nossa QDV, é considerada pela Organização Mundial de Saúde a medida que faltava na área da saúde. E o interessante é a definição que a Organização Mundial de Saúde nos dá em relação à nossa qualidade de vida. Como vocês podem observar na tela, na porção inferior desse diapositivo, a Organização Mundial da Saúde nos define qualidade de vida como sendo a percepção do indivíduo de sua posição na vida, seja no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativa, padrões e, sobretudo, as preocupações que todos nós temos. Pode passar ao próximo, Ramon, por gentileza? Ora, se isso é verdadeiro, então nós precisamos buscar um autor chamado Ribeiro, em que ele escreve no seu livro Qualidade de Vida e Doença Oncológica, nas páginas 75, 98, e que foi editado esse livro no ano de 2002, aonde ele coloca com muita propriedade o que vocês estão lendo nessa telinha. Ou seja, Ribeiro nos diz que, pela maioria dos investigadores no âmbito da qualidade de vida, esse conceito que ele coloca abaixo é que engloba características como a percepção pessoal do doente, os aspectos físicos, psicológicos, sociais, o empenho para enfrentar exigências que excedam os recursos das pessoas, envolvendo tanto aspectos objetivos como aspectos objetivos. Entretanto, irmãos, outras dimensões também precisam ser consideradas. Ou seja, outras dimensões também precisam ser referenciadas. No caso, a espiritualidade. Por que que nós precisamos que uma outra dimensão como a espiritualidade precisa ser referenciada? Porque nós temos de conhecimento que a interligação de religiosidade e espiritualidade em relação à saúde remonta os princípios ou os primórdios da nossa história, onde os poderes da cura estavam exatamente nas mãos de pessoas que lidavam com o espírito. E quais eram essas pessoas que lidavam com os espíritos? Os sacerdotes e os índios xamãs. A quem ou a eles era atribuído o saber por tratar dos males do corpo. Razão pela qual nós precisamos também referenciar na qualidade de vida exatamente as condições de espiritualidade. Pode passar ao próximo, Ramon, por gentileza? Olha, esse eu até já falei, mas só vou acrescentar assim, aonde que nós vamos encontrar essa orientação que está nesse diapositivo? Se vocês forem buscar esse livro, Pinto C. Construção, de uma escala da avaliação da espiritualidade da saúde, com certeza absoluta, vocês vão ter essa explicação com muita propriedade, como está colocado nesse diapositivo. Próximo, Ramon. Ora, em sendo verdade isso, então nós precisamos entender
os benefícios que a espiritualidade vai nos oferecer. Nós precisamos entender os benefícios que a espiritualidade vai nos oportunizar. E aí nós vamos poder entender que esses possíveis benefícios da espiritualidade sobre a nossa saúde podem estar associados desde reações fisiológicas simples, como, por exemplo, a redução de uma tensão muscular, por exemplo, alterações da frequência cardíaca e da pressão arterial, como também pelo controle das nossas dores e principalmente dos nossos sofrimentos. Por que isso? Porque vai nos levar a uma condição de maior equilíbrio das nossas respostas imunologicamente moduladas. É tão verdadeiro que um autor chamado Waite e colaboradores, eles podem dividir esse fato através dessa resposta que vocês estão lendo nesse diapositivo. Ou seja, as atitudes de fé e esperança implicam um compromisso de controle interno e, na sequência, um caminho ético, que envolve a realização, cujo significado pode conduzir à melhora de autoestima e um senso de conexão com o teu interior, com o teu próprio e, principalmente, com os outros. Ora, como isso nós podemos explicar? Porque existem evidências de que pessoas com algum tipo de espiritualidade, seja em grau menor, moderado ou maior, elas apresentam uma situação de menor incidência de doenças. Essas pessoas, elas costumam viver mais. Elas costumam se recuperar mais rapidamente quando doentes. E, sobretudo, elas apresentam menos intercorrências durante um tratamento clínico ou cirúrgico. Pode passar ao próximo, Ramon? É isso sim de verdade? Então, nós vamos buscar essa orientação nesse autor que está aqui, ó, Roberts e colaboradores, aonde ele nos afirma com muita propriedade, com muita convicção, que deve ficar claro que se esses benefícios da espiritualidade vêm de uma intervenção ou de uma resposta de Deus aos apelos das nossas orações e principalmente da nossa espiritualidade de forma individualizada, vai estar sempre além daquilo que a ciência possa provar ou além daquilo que a ciência possa não provar. Isso vocês vão encontrar nesse autor, com essas características dessa referência bibliográfica que eu coloquei para vocês, que está no canto inferior desse diapositivo. Será que realmente isso procede? Será que realmente as nossas orações, o comprometimento da nossa espiritualidade, traria algum tipo de contribuição? Evidentemente que sim. Vejamos então no próximo diapositivo, Ramon. Nós vamos mostrar para vocês um trabalho em que se titula Cérebro no Momento da Oração. Esse trabalho foi produzido por um autor chamado Azari e seus colaboradores. Ele foi publicado em abril de 2001 num jornal europeu de neurociência, aonde eles fazem uma correlação neurológica com a experiência de religiosidade. Vamos ver, então, como é que foi feito o desenho desse trabalho. Como é que eles conseguiram provar, mostrar essa relação, essa experiência religiosidade com a correlação neurológica. Pode passar ao próximo, Ramon, por favor. O que eles fizeram, então? Nesse trabalho, irmãos, eles selecionaram 6 monges,
reconhecidamente convertidos para o catolicismo e, sobretudo, donos de uma indiscutível espiritualidade. E compararam esses 6 monges com outros 6 indivíduos sem nenhum tipo de convicção religiosa. E o que eles fizeram? Eles fizeram um exame chamado PET scan. É uma tomografia computadorizada com emissão de próstata, onde essa substância que é injetada encontra-se em áreas de atividade. E eles fizeram isso antes e depois da recitação do primeiro versículo do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fizeram também antes e depois da declaração de uma rima. E, por fim, fizeram também antes e depois da leitura de uma página de uma lista telefônica. Vejam, irmãos, a primeira situação trata-se de uma situação de religiosidade. A segunda situação, a declaração de uma rima, trata-se de uma situação de alegria. E a terceira, ler realmente as páginas de uma lista telefônica de um processo de tamanho incomodação e de estresse. E o que é que esses autores observaram depois desse tipo de postura? Eles notaram que durante a oração, ou seja, durante o clímax da oração, havia um aumento de fluxo na área chamada de córtex pré-frontal dorsolateral. E também numa outra área chamada de área pré-cúnea direita cerebral. E aí, o que é que eles perceberam? Eles sugeriram, entendeu? Que nessa área onde foi feito a avaliação da córtex pré-frontal dorsolateral, eles viram, então, que havia um envolvimento de monitorização do pensamento, que também estava conectado às áreas do sistema límbico, ou seja, responsáveis pela nossa imunidade humana. E eles puderam, então, inferir, eles puderam deduzir que haveria necessidade de investigações futuras, mas que esse primeiro caminho já estava aberto, que essas áreas cerebrais relacionadas ao nosso sistema imune podem ser estimuladas com o poder da oração. Portanto, com o poder da oração, nós podemos já estimular o nosso sistema imune, como está bem representado por essas 2 áreas cerebrais que estão aí no diapositivo na parte inferior. Pode passar ao próximo, Ramon? Ora, em sendo verdade isso, nós precisamos entender um pouquinho mais, então, sobre a relação de espiritualidade e qualidade de vida. E aí eu trago para vocês aqui uma relação de espiritualidade e qualidade de vida em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico. Foi feito um trabalho no Brasil, em Varginha, Minas Gerais, e eu peço licença para vocês para ler o resumo do trabalho, para que depois eu possa, então, comentar em cima desse trabalho. E vocês estão vendo na telinha embaixo, o resumo diz o seguinte: o diagnóstico da neoplasia, com forte impacto na vida de seu portador, é por isso a atenção à espiritualidade pode melhorar a saúde daqueles que necessitam de quimioterapia. Nós temos um exemplo aqui em Florianópolis, né? Os nossos pacientes oncológicos que frequentam o núcleo espírita nosso lar e que frequentam o CAPC, e a gente tem, evidentemente, muitas condições de observar a capacidade de resposta que esses pacientes têm. Quem já teve a oportunidade de frequentar o CAPC e teve a oportunidade de participar do trabalho que são realizados no CAPC, vai ver que realmente esses pacientes, com esse apoio,
com essa integração do ponto de vista espiritual, conseguem realmente ter uma maior tranquilidade, uma maior serenidade para enfrentar o problema. Ora, como é que foi desenhado esse trabalho? Esses pacientes do Hospital do Câncer Bom Pastor, em Varginha, Minas Gerais, eles foram submetidos a um estudo cujo objetivo era estudar o nível de espiritualidade desses pacientes que estavam em tratamento com quimioterápicos. Lembrando que eles responderam, inclusive, a questionários validados relacionados à qualidade de vida e espiritualidade. E eles concluíram, então, que quanto maior é a espiritualidade do indivíduo, maior a qualidade de vida desse indivíduo em relação ao seu bem-estar físico. E mais importante, irmãos, foi demonstrado ainda a importância do bem-estar sociofamiliar com a qualidade total de vida que esses pacientes tinham. Pode passar o próximo, irmão. Portanto, eles concluíram que quanto maior a qualidade de vida, maior é a sua condição de paz. Isso nos permite refletir que nós não devemos e não podemos focar, irmãos, apenas nas doenças do indivíduo. É preciso, é necessário, é imperioso nós considerarmos os seus aspectos subjetivos, proporcionando a esse indivíduo mais paz interior, maior paz interior, independentemente do estágio da sua doença. E aí, nós vamos ter que pensar da seguinte forma: todas as vezes que nós pensarmos em cuidado dos pacientes, ou todas as vezes que nós pensarmos nesses pacientes oncológicos em quimioterapia que necessitam de cuidados, além dos aspectos de espiritualidade, além dos aspectos de saúde, nós precisamos incluir também a bioética, ou seja, a ética de nossas vidas. Pois espiritualidade, saúde e bioética estão inclusos. São conceitos que se implicam e, sobretudo, se interpenetram. Portanto, irmãos, a nossa bioética, ou seja, a ética da nossa vida, cumprindo o seu papel de ponte para o futuro, pode e deve promover a interface entre a ciência e a religião, que esconde a secular polêmica que existe, todos vocês sabem, em relação às verdades, entre aspas, de ateus e de religiosos. Isso significa dizer, então, irmãos, que a bioética estará contribuindo não apenas na incorporação da dimensão da nossa espiritualidade, mas, sobretudo, na concepção de nós, seres humanos. E, muito principalmente, a bioética estará contribuindo como necessidade cultural na ressignificação dessa dimensão que é a dimensão espiritual. E isso nós precisamos passar para os nossos pacientes, exatamente para aumentar, possibilitar a esses pacientes o aumento da sua própria dignidade humana. Por isso que os aspectos de espiritualidade, saúde e bioética, eles se implicam e se interpenetram. E, portanto, estão inclusos dentro dessa situação que está colocada para vocês. Pode passar ao próximo, Ramon. Ramon, pode passar ao próximo, esse eu já passei. Eu já falei. Isso. E aí, irmãos, depois de todas as colocações que eu fiz para vocês, nós vamos ver, então, como funciona a saúde e doença à luz da doutrina espírita. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa que vocês estão vendo aí na parte superior do nosso diapositivo. O que é saúde?
e o que é doença à luz da doutrina espírita. E quando nós vamos buscar as obras do Pentateuco kardeciano, quando nós vamos buscar obras de alguns filósofos espíritas que tratam a esse respeito, ou seja, saúde e doença à luz da doutrina espírita, nós vamos encontrar algumas informações que eu reputo de grande importância. E a primeira está aí, na telinha que vocês estão vendo. Doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas. Olha só o que afirmam. Ao estado em que se encontram as pessoas. E não ao estado de órgãos ou partes do corpo. Portanto, o corpo de um ser humano vivo, ele deve seu funcionamento ao espírito que o habita. E vocês sabem que o nosso corpo físico conduz um espírito que nos habita. É tão verdade isso, é tão real isso, que no momento em que acontece a fecundação, no terço superior da trompa de uma mulher, ou seja, no momento em que óvulo e espermatozoides se unem, um novo ser físico se instala. E, consequentemente, ali um novo espírito passa a habitar esse corpo. No desenvolver da nossa conversação, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como isso funciona em relação ao gameta masculino. Portanto, irmãos, nós precisamos ter, então, que quando o nosso corpo está em funcionamento numa condição de normalidade, ele está dentro daquilo que a gente chama de uma harmonia. Ou seja, ele se encontra no estado que denominamos de saúde. Se, porventura, alguma função desse corpo físico falha, ou seja, ela fica comprometida, compromete a harmonia do todo desse corpo físico. E aí, então, nós falamos que esse indivíduo se encontra num estado de doença. Portanto, irmãos, nós podemos deduzir, inferir, concluir que a doença é a perda relativa das nossas harmonias. E essa perturbação da harmonia, irmãos, o mais interessante, acontece a nível da nossa consciência, ou seja, a nível da nossa mente. A mente, todos vocês sabem, é a nossa parte incorpórea, que nós poderíamos traduzir como o nosso espírito. Ou seja, no nível de consciência que é a nossa parte espiritual de ser, enquanto o nosso corpo é apenas a forma de apresentar-se a esta desarmonia. Pode passar o próximo, Ramon, por favor? E aí, nós vamos ver uma coisa importante, que é a origem da desarmonia em relação ao nosso perispírito. Pode passar o próximo, Ramon. Esse aí eu já acabei falando anteriormente. Isso. E aí nós vamos entender, então, nós vamos poder compreender a origem da desarmonia no nosso perispírito. Você sabe que o nosso perispírito, ele é um corpo rico em energia, ele é hiperfísico, ele é composto por trilhões de células, e é esse perispírito, ou também chamado de corpo astral, que serve de matriz para o nosso corpo físico. E como que isso pode ser explicado sobre a luz, sobre a ótica da doutrina espírita? Ou seja, todos nós sabemos, e vocês também na condição dos espíritas, que o nosso perispírito ele é pré-existente. E ele sobrevive à morte do corpo físico, do nosso corpo material. Ao sobreviver à morte do nosso corpo físico, ele transmite todas as suas vontades ao corpo físico e, sobretudo, as impressões do corpo físico ao espírito. Da mesma forma que o envoltório carnal se modela e as células se agrupam de acordo com a forma espiritual. Tudo que existe no nosso perispírito serve de matriz para o nosso corpo físico. Daí essa relação importante entre o nosso corpo físico e, sobretudo, o nosso perispírito. E aí nós vamos entender que as qualidades ou os nossos defeitos,
as nossas faltas, os nossos abusos e os vícios de vidas passadas, ou seja, de existências passadas, e que ficaram registradas de forma inapagável no nosso perispírito, eles vão reaparecer no nosso corpo físico como enfermidade e moléstia. Por isso, a necessidade imperiosa que nós temos de reencarnarmos tantas quantas forem as vezes necessárias. Portanto, irmãos, nós podemos concluir e dizer para vocês o seguinte: a medicina do futuro deverá ensinar os pacientes a reconhecer os seus fatores emocionais e, principalmente, as suas condições energéticas sutis que poderão predispô-las. E aí nós vamos poder ter mais qualidades, mais facilidades em detectar disfunções nos nossos chakras, ou seja, nos nossos centros de forças que existem no nosso perispírito, sendo eles 7 centros de forças principais, 4 centros de forças secundários colocados nos nossos punhos e 10 centros de forças satélites colocados na ponta dos nossos dedos, que são utilizados no momento de um transe mediúnico, no momento de um passe, passarmos a energia para aquele indivíduo que está em sofrimento, seja físico ou material. E aí, irmãos, nós precisamos entender, então, que vai detectar, nós vamos ter maior facilidade de detectar, de encontrar, além de disfunções no nosso centro de força, no nosso corpo etérico e, principalmente, no nosso corpo mental. Se isso é verdade, em sendo verdade, irmãos, então nós precisamos entender uma coisa, e a nossa hereditariedade. Se fazemos tudo de forma correta, por que as doenças aparecem? Por que as doenças surgem para nós? Pode passar o próximo, Ramon. E aí nós vamos encontrar aí, ó, nessa telinha que vocês estão vendo de uma maneira bem clara, que a nossa hereditariedade ela existe, mas os registros no nosso perispírito de experiência de vidas passadas da nossa alma, seja nos campos da psique, seja no campo da intelectualidade, seja no campo profissional, seja no nosso campo moral e principalmente no campo emocional, eles vão determinar a formação dos órgãos no nosso corpo físico, ou seja, no nosso corpo material. Por isso que a espiritualidade nos afirma com tanta propriedade que o nosso perispírito, que é um corpo rico em energia, extremamente energético, ele serve de matriz para o nosso corpo físico. Pode passar ao próximo, Ramon. E aí vocês vão perceber que a nossa hereditariedade passa por essa explicação que vocês estão vendo aí no diapositivo. Ou seja, no momento da fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide se unem no terço superior da trompa, o gameta masculino, que é vitorioso, vocês sabem que são milhões de espermatozoides que são lançados na secreção no momento em que isso vai acontecer, e aí tem um gameta que é vitorioso, que vence a barreira, ele vai lá, ele consegue penetrar no óvulo e, consequentemente, surge aquele fenômeno chamado de fecundação. E esse gameta masculino vitorioso, irmãos, ele está impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante. Consequentemente, encontra nele os fatores genéticos necessários para a programação reencarnatória. Consequentemente, os códigos genéticos da hereditariedade, em consonância com o conteúdo vibratório desses registros, eles vão se organizando e, ao se organizar, vão formando, então, aquilo que a gente chama do nosso corpo físico. Por isso que nós temos um corpo físico que está
sendo habitado por um espírito. É aqui, é nesse momento em que a gente encontra a explicação da associação da nossa hereditariedade com a nossa condição de consonância com o impulsionamento do gameta masculino pelo espírito reencarnante. Pode passar o próximo, irmão, por favor? E aí, irmãos, nós vamos entrar numa outra situação que eu entendo como de muita importância, que é a abordagem da nossa energia vital. Pode passar o próximo, amor, isso eu já falei. Isso. Como que nós vamos equilibrar, então, a nossa energia vital? E aí vocês podem observar nessa telinha, na parte inferior, onde eu digo para vocês que, do ponto de vista energético, o corpo físico debilitado, ele fica numa situação em que oscila numa frequência diferente daquela quando está em seu estado saudável. Existem formas, então, de tratamento que interagem com as energias do ser humano. E essas interações são através da acupuntura, da homeopatia, da cromoterapia, dos florais de Bach, dos fatores de auto-organização, dos passes magnéticos, das orações, da água fluidificada, enfim, de todas as possibilidades possíveis e imagináveis que nós possamos atender às necessidades do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e, principalmente, da nossa condição de seres espirituais. Pode passar ao próximo, Ramon? Ora, se isso é verdadeiro, então nós vamos pensar que na medicina do futuro haverá uma responsabilidade de médico e paciente no processo das suas curas, seja física, seja mental ou seja espiritual. E aí entra o papel do espiritismo. E nós vamos ver, então, que o princípio mais importante para a medicina que trabalha com as vibrações é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os passos evolutivos do crescimento da alma, ou seja, do nosso espírito encarnado. Pode passar ao próximo, Ramon? Pode passar ao próximo, amigo? E aí nós podemos, então, irmãos, concluir da seguinte situação. Se a interligação entre espiritualidade e saúde remonta aos primórdios da nossa história, onde a gente falou e colocou para vocês acerca daquelas pessoas que lidavam com os espíritos por conhecimento, como os sacerdotes, os xamãs, nós podemos então concluir que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Ao contrário, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. A segunda conclusão que nós podemos trazer para vocês é que o desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características, irmãos, de uma consciência plenamente desperta. Ou seja, de uma unidade corporal, mental, espiritual perfeita. E, sobretudo, de um perfeito entrosamento de Deus para com o homem. E aí nós estamos diante daquilo que a gente chama do caminho para as nossas curas, sejam físicas, sejam mentais e principalmente espirituais. Nós podemos concluir também, irmãos, que o princípio mais importante para a medicina que trabalha com as vibrações, ou seja, a medicina vibracional, é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia, que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma, ou seja, do nosso espírito encarnado. Querem uma prova? Se nós pegarmos o nosso corpo físico e desdobrarmos, nós vamos ver que o nosso corpo físico ele é composto por vários órgãos. Os órgãos são compostos por várias células. As células são compostas por várias mitocôndrias. As mitocôndrias são compostas por DNA e RNA. DNA e RNA nada mais é do que átomo. Átomo é energia.
Então, essa assertiva que eu coloquei aqui para vocês é extremamente importante nós temos em mente e convicção plena. E, principalmente, irmãos, a última conclusão que eu trago para vocês. O médico do futuro, não tenha dúvida, combinará o conhecimento científico da medicina do homem, da matéria, e, sobretudo, o conhecimento espiritual, cuja finalidade vai ser promover a cura de todos os níveis, material, mental e espiritual. Assim sendo, irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção que me foi dispensada. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pelas orientações que me foram dadas. E agradecer mais uma vez essa espiritualidade amiga e abnegada. Muito obrigado, irmãos. Então, muito obrigado, Odi, pela apresentação. Tu fez realmente um, um voo panorâmico desde a espiritualidade e qualidade de vida até questões bem profundas, envolvendo perispírito, energia, falasse de homeopatia. Tem tanta coisa para a gente conversar sobre tudo que tu falasse nesse momento. Então, está aberto aí para perguntas, né, para poder conversar com o Odi. Eu vou trazer, assim, uma coisa que eu fiquei pensando que eu nunca tinha pensado e que o Odi me fez pensar hoje. Imaginem só Jesus não vacinado, né, na época, andando entre aquela turba toda, assim, imagina a infecção de vias aéreas altas correndo ali à torto e à direito, né? Será que ele já teve uma infecção de vias aéreas altas? Será que Jesus já teve uma sinusite? Pela exposição do Odi, provavelmente não teve, porque ele tinha um sistema imunológico muito robusto, né? Provavelmente, com essa dinâmica energética. Me fez pensar em estudar mais psiconeuroimunologia, que é uma área que está sendo bastante estudada agora, né? Aliás, no século passado, o Harold Koenig, um cientista, né? Ele mostrou que existe até uma interferência nas interleucinas, né? Quando envolve espiritualidade. Aquele livro Espiritualidade no Cuidado do Paciente, ele traz alguns estudos sobre isso. Mas eu passo a palavra para ver se alguém quer perguntar para o Odi alguma coisa, se o Odi quer fazer mais algum comentário. Olha, eu só espero que façam perguntas fáceis, né? Mas assim, ó, eu aprendi com um professor da gastroenterologia, que foi meu, foi da Cláudia, e talvez tenha sido também do César Paleari, o doutor Valdomiro Dantas sempre dizia para nós, quando ele terminava uma aula, existe alguma dúvida? E aí o pessoal ficava constrangido e envergonhado, né? Ele dizia assim, não se constrange, não existe pergunta idiota. O máximo que pode acontecer é uma resposta imbecil. Aí todo mundo perguntava, né? Ele mesmo assumia que poderia dar uma resposta imbecil, né? E não uma pergunta idiota. Mas esse trabalho, Ramon, que foi feito lá em Varginha, eu não podia colocar aqui com detalhes, porque não caberia dentro da palestra, né? Ele foi muito interessante, sabe? E eu cheguei, inclusive, uma ocasião, a falar com um médium lá no Núcleo Espírita Nosso Lar a respeito desse trabalho. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse trabalho, vale a pena, sabe? Porque eles falam com muita propriedade acerca da capacidade de recuperação dos pacientes oncológicos dentro dessa ótica que eu coloquei para vocês, entendeu? Da mesma forma, aquele trabalho que eu apresentei ali do Azari, que foi publicado no Jornal Europeu de Neurociência em 2001, entendeu? Esse trabalho também é um trabalho interessante que vale a pena, né? Porque associa, né, a condição espiritual, energética, com a nossa condição material, né? Tanto que eles utilizaram o PET scan, né? Que é aquela tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, né? Enfim, foram coisas que me chamaram muita atenção e aí eu tive a oportunidade de preparar e trazer para vocês na noite de hoje.
Escutaram? Vocês me escutaram? Sim, Odi. Tem alguns agradecimentos ali no chat. O Que bom. Birajara agradeceu. A Adna disse que tem muita pesquisa científica interessante em jornais fora do Brasil que não são espíritas. Abrangem espiritualidade no geral. Apresentação fantástica, muito obrigado. Vários comentários ali. Que bom, fico contente de saber que as pessoas gostaram. O que eu queria comentar também é que nessa pesquisa que tu mostrasse ali o mecanismo neurofisiológico, né, associado a regiões cerebrais ligadas ao estado ali de oração, né, é Sim, justamente esse caminho de pesquisa que precisa ser mais trilhado, porque já se tem dados epidemiológicos, né, de que espiritualidade tende a gerar melhores índices de saúde, com coping positivo, com uma série de indicadores, né? Mas os mecanismos, como, por exemplo, alteração no cortisol, alteração na cascata de coagulação, nas interleucinas inflamatórias, esse é o caminho a ser trilhado que não se sabe muito bem ainda, né? Quais são os mecanismos? Trouxe uma pesquisa que fala sobre o mecanismo. Áreas cerebrais envolvidas na neuroanatomia e na fisiologia da oração, né, Odi? exato. São áreas ligadas ao sistema das emoções, ao sistema límbico, né? Isso, exatamente isso. E aí, por isso que predispõe, entendeu? Aquela condição de uma imunidade adequada para você, né? Como eu coloquei, né? Uma imunidade modelada, como eles chamam, né? Imagina assim como é que era a resposta inflamatória de Jesus quando entrava em contato com um micro-organismo, né? É que os macrófagos iam em bando, assim, ó, o triplo de macrófagos, assim, lá, neutrófilos. Mas também com a riqueza de energia que ele tinha, né? Talvez o macrófago nem fazia fagostose, ele fazia carinho nas bactérias, as bactérias desistiam. É bem provável mesmo. Ramon, posso falar? Pode. Deve? Só não está aberta a câmera, né? Ah, sim, é porque eu estou trabalhando aqui, não quis atrapalhar. Eu estava prestando atenção. A primeira coisa, eu queria agradecer, estava muito boa a palestra. Com certeza as bactérias nem se aproximavam de Jesus, não tinham como chegar até lá, então o sistema imunológico dele, né, de longe espantava, mas pensando nos pacientes especificamente do CAPC, nós que estamos, assim, tivemos bastante tempo com eles, é incrível como eles saem de uma cirurgia espiritual. A reação desses pacientes é uma coisa impressionante, assim. Estando lá, o Odi já esteve lá, né, conosco, Isso. e o momento em que eles estão esperando, que eles estão aguardando, eles estão em profunda concentração. Deve lembrar disso, né? Este momento é uma coisa assim que eles se conectam realmente com a espiritualidade no sentido de ampliar a vibração deles, né? E junto a isso, ao sair do procedimento, eles têm certeza absoluta de que algo foi feito com eles. E eles trazem esse retorno positivo para a gente, né? Nos retornos que eles vêm e que eles têm os resultados dos exames, como o PET scan, por exemplo, e alguns outros que eles fazem, dizendo que não havia nada, ao contrário, havia não mais o tumor em si, mas uma marca de algo que tinha sido mexido ali e que eles estão curados. A expressão que eles usam é essa. A fé, Jesus já dizia no Evangelho, né? Remove montanhas. Né? E quando você tem certeza e você acredita nesta possibilidade, e tu trouxeste muito bem isso, teve momentos assim que
tu foste, eu diria que extremamente feliz. Tu foste feliz o tempo todo, mas há momentos especiais em que tu foste extremamente feliz. Mostrando que há necessidade em que a saúde inteira, não especificamente os médicos, mas todos nós, olhemos os pacientes de forma diferente e acreditemos naquilo que eles têm de fé, né? Não importa o tipo de fé, não importa se ele é evangélico, espírita e tudo mais, mas que a gente respeite isso e que trate isso com o respeito que o paciente merece e que a fé dele merece, porque se ele acreditar, ele vai conseguir remover a montanha. Parabéns, Gil, foi excelente. Muito obrigado, irmã. Eu também quero parabenizar você, onde foi muito feliz em tudo, né? E complementando o que a Marlene acabou de falar, o teor de energia, composição de energia que existe lá no CAPC, no pré-operatório, no pós-operatório, só aquelas coisas que boas, é o amor. Isso tanto do paciente quanto o médium que está trabalhando. Então, é um conjunto de qualidades que o Mestre Jesus nos trouxe, que dá certo, né? Se você tem fé, se você modificar o teu padrão energético de sentimentos, claro que a gente vai ficar bem, né? Parabéns, querido, estava ótimo. Muito obrigado. Hoje eu também adorei a tua fala e Obrigado, acho que Cláudia. ilustra bastante, principalmente que tu trazes elementos científicos, né? Bem importantes para essa nossa discussão que já é antiga, mas eu só lembro que trazendo que a fé remove montanhas, né? O Dr. Herbert Benson, aquele de Harvard, cardiologista, também tem um livro chamado Medicina e Espiritualidade que fala bem dos aspectos da fé relacionados à manutenção da saúde e à recuperação dessa saúde que eventualmente tenha sido perdida, né? Exato. O quanto que é importante nós estimularmos no paciente essa convicção, né? Na sua própria fé, como a Marlene falou, independe da crença religiosa, mas estimular a fé, né? É o que eu tenho certeza que é desenvolvido lá no CAPC e no núcleo, independentemente da crença religiosa, a gente até fala isso para os pacientes, mas, sem dúvida, confiar nessa capacidade de autotransformação, né? E a partir do trabalho do autoconhecimento, né? Se reforçar as condições propícias para a manutenção da saúde, daí a importância, né, de aspectos que promovam a saúde mais do que aqueles que tratam apenas a doença, né? Nós temos que nos lembrar de promover a saúde. E aí são implicados todos os profissionais da área da saúde, da educação, né? Sem dúvida. Que a gente Com pode certeza. unir esforços nesse sentido, né? E Com fazer certeza, essa grande Cláudia. transição que nós estamos vivendo agora. Muito importante ouvir as tuas palavras, muito bom essa ressonância que nós temos. Que Nós, bom, muito como obrigado. grupo, muito bom saber que a gente pode conviver harmonicamente. Com Obrigada. certeza. Eu que agradeço. Ramon, emudeceram. Odi, tenho Oi. certeza aí que mesmo os que não falaram, adoraram a tua fala, né? E
Se não há mais nada a dizer, o Odi pode fazer um fechamento para nós, deixar suas palavras aí finais, ou se mais alguém quiser perguntar, está aberta aí a palavra. Eu achei muito interessante uma questão que o Odi trouxe no início que eu não sabia. Ele trouxe uma definição de que a pessoa, com a sua percepção sobre si mesmo, sobre a sua posição no mundo, sobre o lugar que ocupa, algo assim, mas no campo filosófico, isso define qualidade de vida, né? Também, né? Isso. A doutrina espírita é uma ferramenta enorme para isso, porque através da reencarnação, se nós nos encontramos numa posição financeiramente desprivilegiada ou adoecidos com uma moléstia crônica que não tem cura, mesmo assim, diante do entendimento da reencarnação e da justiça divina, como pedagogia e não como castigo, isso dá uma enorme qualidade de vida, né, Odin, para gente. Exato. Muda o ponto de vista, né, que nem diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nos textos, né, o ponto de vista, né. A gente tem a doutora Ana Cláudia Arantes, né? Quintana Arantes, que trabalha com terminalidade, né? A autora daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Que teve... Nós tivemos um exemplo vivo disso, que foi a nossa querida Ana Bea, né? No CAPC, que nos Enfermeira, trouxe... né, Cláudia? Não, ela era educadora. Mas educadora? a Ana Bea, ela trabalhava com os pacientes lá no CAPC, mas ela teve um câncer terminal e nos trouxe assim uma lição de vida e morte fantástica. A relação com a morte, como ela transcendeu aquilo tudo. E aí me lembra que eu já ouvi, eu não sei se foi o próprio irmão Álvaro ou alguém, que falou, né, que os nossos pacientes muitas vezes morrem curados, né? Eles morrem fisicamente, mas curados espiritualmente. E aí o conceito de cura se amplia muito, né? Para a gente compreender, né? Às vezes não dá tempo de restaurar o físico, mas o corpo mental, espiritual, esses que tu trouxeste aí, Ode, eles conseguem ser transmutados, né? Com certeza, Cláudia. É um prazer ouvir isso tudo. Nobres colegas, eu gostaria de agradecer aí a atenção que me foi dispensada, sobretudo agradecer as palavras de elogios que vocês me transmitiram. Que bom que eu consegui atingir a todos vocês o entendimento daquilo que eu me propus a falar, né? Espero que, na próxima ocasião, quando o Ramon determinar, né, eu possa trazer um outro tema que a gente possa, né, ter a compreensão como a gente teve na noite de hoje. Mas é um tema assim que realmente eu gostei de estudar muito isso, eu gostei de me preparar para isso, sabe? E que bom que eu consegui transmitir para todos vocês aquilo que eu consegui captar, porque eu captar é uma coisa, agora, eu captar e transmitir aquilo que eu estou passando por aquilo que se estuda é mais difícil, né? Mas que bom que vocês gostaram da palestra, vocês entenderam aquilo que eu pretendia transmitir. Então, muito obrigado, Odi. Não sei se alguém deseja ainda também fazer alguma consideração final, senão eu vou passar a palavra para Maria de Fátima poder fazer uma prece, encerrar para nós. A única coisa que eu queria saber se ele podia nos passar, Odi, as tuas referências que eu queria voltar a ler o que tu passaste. Tem como? Tem o Ramon, a Marlene está falando? É, a Marlene. Marlene, o seguinte, o Ramon está com meus slides todos, ele pode passar para ti, Ramon, tu podes passar para ela, porque embaixo tem todas as referências. Entendeu, Marlene? Tá, eu achei
eu quero ler alguma das pesquisas que tem ali, então achei interessante, quero ver como é que foi feito. Tá bom? Tu pode pegar com o Ramon, porque ele passa para ti. Tá bem. Passa no grupo, Ramon. Isso. Tá. E No grupo da AME. é porque, assim, ó, as minhas apresentações, vocês já perceberam, né? Eu sempre coloco a referência justamente para as pessoas, depois, se quiserem ir atrás, né? Se desejarem ampliar o conhecimento, fica à vontade, Ramon. Pode passar para o grupo da AME, não tem problema nenhum. Tá bom. Vou passar. Ok? Ok. Ok. Vamos nos preparar para o término de mais uma reunião da AME, né? E esperarmos todos vocês no próximo mês, a última quarta-feira. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, ao nosso Mestre, que nos ensina o caminho do amor e da fraternidade, nosso Jesus, e a toda a espiritualidade bondosa e amiga, que nos envolve, que nos acompanha, e pedir que o sumo dessa reunião, que está em cima do amor maior para a nossa cura, principalmente a nossa cura espiritual e a nossa evolução, nos invada e que possamos absorvê-la e seguir, distribuindo àqueles que nós estamos em contato. Que assim seja. Ao Mestre, muito obrigado, a Deus, muito obrigado, e encerramos nossa reunião do mês de julho de 2021 com a prece maior que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixe-nos cair em tentações. Livra-nos sempre de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, queridos. Boa noite. Até agosto. Até agosto. Tchau. Tchau, Tchau, obrigado, tchau. Ju. Tchau.